Este vídeo apresenta somente fatos confirmados em documentos oficiais dos órgãos de justiça, segurança pública e reportagens de grandes agências de imprensa até a data de publicação. No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco, eleita pelo município do Rio de Janeiro, cumpria uma agenda pública relacionada à defesa de direitos humanos. No início daquela noite, ela participou de um encontro intitulado Jovens Negras Movendo Estruturas, realizado na Casa das Pretas, localizada no bairro da Lapa. A atividade reuniu lideranças comunitárias, pesquisadoras, representantes de movimentos sociais e integrantes de organizações civis. As informações sobre o evento constam em registros públicos e foram amplamente divulgadas por veículos de grande imprensa, ao noticiar a cronologia das últimas horas da parlamentar. Após o encerramento da atividade, por volta das 19 horas, Marielle deixou o local acompanhada por Anderson Pedro Gomes, motorista responsável pelo deslocamento oficial, e por Fernanda Chaves, assessora de comunicação. Segundo documentos do inquérito instaurado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o trio entrou em um veículo modelo sedã para retornar à residência de Marielle, seguindo uma rota usual pela região central da cidade. Durante o trajeto, conforme relatado em investigações oficiais e em análises técnicas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, um segundo automóvel passou a circular atrás do carro conduzido por Anderson. Relatórios de perícia posteriores apontaram que o veículo suspeito manteve comportamento compatível com vigilância e acompanhamento, deslocando-se por vias adjacentes e mantendo distância suficiente para não chamar atenção imediata. Por volta das 21h15, já no bairro do Estácio, o carro de Marielle foi alvo de uma ação que os documentos da Polícia Civil descrevem como uma emboscada. Disparos de arma de fogo atingiram repetidas vezes o vidro traseiro e a lateral do veículo. Os laudos do Instituto Médico Legal, anexados ao processo, registraram que Marielle foi atingida por múltiplos tiros na região da cabeça, resultando em morte imediata. Anderson Pedro Gomes também foi atingido fatalmente. A assessora Fernanda Chaves sobreviveu aos disparos, sofreu ferimentos leves decorrentes de estilhaços e prestou depoimento formal às autoridades. Após o ataque, o caso foi imediatamente assumido por delegacias especializadas e, posteriormente, recebeu acompanhamento direto do Ministério Público, que formou um grupo específico de promotores para conduzir a investigação inicial. Logo após o ataque no bairro do Estácio, a investigação foi assumida pela Divisão de Homicídios da Capital, órgão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, responsável por apurações de assassinatos de grande repercussão e complexidade. Agentes registraram no relatório inicial que as primeiras horas foram dedicadas à preservação do local, isolamento do veículo atingido e início dos exames periciais, conforme previsto nos procedimentos oficiais de apuração de crimes contra a vida. Equipes técnicas do Instituto de Criminalística realizaram a avaliação detalhada da cena, coletando cápsulas, fragmentos de projéteis e estilhaços de vidro. Informações presentes em laudos anexados ao inquérito confirmam que todos os elementos materiais foram catalogados e encaminhados para análise balística, prática obrigatória nos protocolos de investigação. O veículo utilizado por Marielle e Anderson foi transportado para perícia complementar em ambiente controlado, permitindo a identificação da trajetória dos disparos e o número aproximado de tiros efetuados. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil iniciou a solicitação de imagens de câmeras de segurança instaladas em ruas, estabelecimentos comerciais e vias próximas. Documentos oficiais confirmam que grande parte das gravações foi recolhida nas primeiras 24 horas, permitindo um mapeamento inicial do trajeto percorrido pelo veículo, onde estavam Marielle, Anderson e a assessora Fernanda Chaves. Relatórios de análise técnica apontaram a presença de um automóvel suspeito, circulando em vias paralelas e mantendo comportamento compatível com perseguição. A Secretaria de Segurança Pública declarou
em notas oficiais divulgadas por grandes veículos de imprensa, que o caso seria tratado como prioridade máxima devido à gravidade do ataque, às características da execução e às repercussões nacionais e internacionais. A investigação passou a contar com apoio de setores especializados, incluindo equipes de inteligência responsáveis pela reconstrução dos eventos prévios ao crime. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 23ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, designou um grupo de promotores para atuar de maneira conjunta com a Polícia Civil. Informações públicas sobre a formação desse grupo indicam que a finalidade principal era oferecer suporte direto à análise dos materiais coletados, examinar possíveis linhas de investigação e garantir que todos os procedimentos seguissem as normas legais aplicáveis. Nas semanas seguintes ao crime, as instituições envolvidas ampliaram o número de diligências, intensificando buscas por novas testemunhas, solicitações de dados telefônicos autorizados pela Justiça e estudos avançados sobre a arma e a munição utilizadas no ataque. De acordo com reportagens de grandes agências de imprensa, esse período inicial foi marcado pela tentativa de consolidar um panorama técnico sólido, capaz de direcionar as próximas etapas da investigação. Nos meses que sucederam o crime, a investigação concentrou-se no aprofundamento das análises técnicas relacionadas ao armamento, à munição e ao veículo utilizado pelos executores. Documentos oficiais da Polícia Civil registram que os projéteis recolhidos no local foram comparados a munições de diferentes lotes apreendidos em operações anteriores. As perícias realizadas pelo Instituto de Criminalística identificaram que parte das munições pertencia a um lote anteriormente distribuído para forças de segurança, informação que foi divulgada amplamente por veículos de grande imprensa ao relatarem o avanço da apuração. Esse dado técnico tornou-se um dos elementos centrais para rastreamento da cadeia de circulação das peças utilizadas no ataque. Além da análise balística, a investigação dedicou atenção à identificação do veículo que teria acompanhado o carro de Marielle e Anderson. A partir de dezenas de imagens captadas por câmeras de monitoramento urbano, relatórios de inteligência reconstruíram trecho a trecho o trajeto do automóvel suspeito, permitindo identificar compatibilidades entre características visuais como cor, modelo e detalhes de lanternas e vidros. Esses dados foram cruzados com bancos de registro oficiais e contribuíram para delimitar o número de possíveis veículos compatíveis com a cena captada. Paralelamente, análises periciais detalhadas do percurso indicaram que o acompanhamento do carro de Marielle começou ainda na região central e se manteve até o local da emboscada. As agências de imprensa noticiaram, com base em informações fornecidas por autoridades, que esse comportamento evidenciava planejamento prévio e conhecimento da rotina da vereadora. Os relatórios oficiais destacaram que os executores escolheram um trajeto que facilitava a aproximação sem obstruções e oferecia rápido acesso a vias de fuga. O Ministério Público acompanhou de perto todas as diligências, requisitando informações adicionais, solicitando novas análises e supervisionando o cumprimento das etapas técnicas. Em pedidos formais encaminhados ao Judiciário, promotores solicitaram acesso a dados telefônicos e telemáticos, argumentando que tais informações poderiam auxiliar na identificação de contatos, deslocamentos e possíveis articulações ocorridas antes e depois do crime. Tais pedidos foram devidamente registrados em documentos processuais disponíveis em fontes oficiais. Ao longo desse período, a cooperação entre unidades de investigação, perícia e inteligência permitiu consolidar uma base de informações técnicas robusta. Esse conjunto de evidências ajudou a orientar etapas posteriores da investigação, incluindo a formação de hipóteses sobre possíveis executores, rotas de fuga utilizadas, vínculos entre o armamento e grupos específicos e compatibilidades entre veículos monitorados e pessoas investigadas. Com o avanço das diligências, a investigação passou a direcionar esforços
para a identificação dos possíveis executores do ataque. A Divisão de Homicídios da capital, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, analisou cruzamentos de dados obtidos por meio de perícias, registros telefônicos autorizados judicialmente, depoimentos de testemunhas e informações provenientes de setores de inteligência. Esses elementos foram progressivamente organizados em relatórios técnicos que buscavam estabelecer conexões consistentes entre indivíduos investigados, veículos suspeitos e os padrões operacionais observados na cena do crime. A análise das imagens de câmeras de segurança, somada aos laudos de trajetória de tiros e as informações relacionadas ao lote de munição, contribuiu para que os órgãos de investigação delimitassem um conjunto restrito de suspeitos. Segundo reportagens de grandes veículos de imprensa, autoridades afirmaram que esses elementos técnicos auxiliaram na identificação de pessoas com conhecimento tático e habilidade para executar uma ação com as características constatadas nos exames periciais. Documentos oficiais registram que peritos concluíram que os disparos foram efetuados com precisão, indicando experiência prévia no manuseio do armamento utilizado. Depoimentos colhidos ao longo dos meses posteriores ao crime também tiveram papel relevante. Testemunhas ouvidas formalmente relataram observações sobre movimentações incomuns de veículos nas imediações do trajeto percorrido por Marielle e Anderson. Os registros desses relatos foram anexados ao inquérito e utilizados para ajustar a reconstituição dos minutos que antecederam o ataque. Informações divulgadas pela imprensa, com base em fontes oficiais, indicaram que alguns desses depoimentos contribuíram para confirmar a presença de um automóvel que acompanhava o veículo da vereadora desde o centro da cidade. O Ministério Público, por meio de manifestações registradas nos autos, requisitou ainda a realização de novas perícias complementares. Entre essas solicitações estavam aprofundamentos sobre a comparação balística, análises de vestígios encontrados no veículo-alvo e estudos técnicos sobre possíveis rotas de fuga adotadas pelos criminosos. Cada uma dessas etapas foi registrada em documentos oficiais, que apontam que o processo investigativo manteve enfoque na comprovação técnica dos fatos antes da formulação de conclusões ou denúncias. Durante esse período, os órgãos de investigação também passaram a avaliar possíveis vínculos entre suspeitos e grupos organizados que atuavam no Rio de Janeiro. A imprensa noticiou amplamente, com base em declarações de autoridades, que essa linha de investigação buscava compreender não somente a autoria direta dos disparos, mas também eventuais estruturas de apoio logístico que pudessem ter contribuído para o planejamento e execução do ataque. Com o acúmulo de elementos técnicos reunidos nos meses de investigação, os órgãos responsáveis concentraram-se na formalização das primeiras conclusões acerca da possível autoria dos disparos. A Divisão de Homicídios da capital encaminhou ao Ministério Público um conjunto de relatórios contendo análises periciais, reconstruções de trajeto, estudos balísticos e cruzamentos de dados obtidos por meio de quebras de sigilo autorizadas judicialmente. Esses documentos registraram que havia compatibilidade entre determinados suspeitos e o padrão operacional observado no ataque. Conforme divulgado por grandes agências de imprensa, com base em fontes oficiais, as autoridades apontaram que a precisão dos disparos, a escolha do local da emboscada e o modo de abordagem indicavam ação realizada por indivíduos com experiência prévia no uso de armamento de calibre restrito. Os laudos de trajetória realizados pelo Instituto de Criminalística destacaram que os tiros concentraram-se em áreas específicas do veículo, demonstrando controle técnico e posicionamento estratégico no momento dos disparos. A partir de análises de câmeras de monitoramento, os investigadores consolidaram a identificação de um carro suspeito que teria seguido o veículo ocupado por Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes. O mapeamento desse trajeto foi detalhado em documentos oficiais que apontaram a existência de deslocamentos sobrepostos entre os dois automóveis durante grande parte do percurso.
Esses achados foram fundamentais para vincular possíveis suspeitos ao deslocamento do veículo utilizado pelos criminosos. Em paralelo, o Ministério Público apresentou manifestações formais solicitando aprofundamentos específicos, entre eles o cotejamento de registros telefônicos de indivíduos apontados como suspeitos, a análise da movimentação dos veículos registrados em seus nomes e a verificação de eventuais encontros ou comunicações relevantes nos dias anteriores ao crime. Tais pedidos foram inseridos nos autos e compuseram a base documental que fundamentou medidas investigativas posteriores. Em determinado momento do processo, documentos oficiais registraram o indiciamento de 2 suspeitos pela participação direta na execução dos disparos e na condução do veículo utilizado pelos criminosos. A divulgação dessas informações foi amplamente noticiada pela grande imprensa, que relatou as declarações oficiais concedidas pelas autoridades de segurança na ocasião. Segundo essas fontes, o indiciamento ocorreu após a análise integrada de laudos periciais, depoimentos e dados obtidos por meio de ordens judiciais. A etapa de indiciamento representou um marco importante na investigação, pois formalizou, com base em elementos concretos, a atribuição de responsabilidade penal a indivíduos específicos. Esse avanço permitiu a abertura de novas linhas de aprofundamento, direcionadas a compreender não apenas a dinâmica da execução, mas também a existência de eventuais estruturas de apoio, possíveis motivações e relações entre diferentes suspeitos. Com o indiciamento formal dos suspeitos apontados como possíveis executores, a investigação avançou para uma nova fase, concentrada na identificação de possíveis conexões, apoio logístico e circunstâncias que poderiam ter contribuído para a preparação e realização do ataque. Documentos oficiais registraram que, a partir desse estágio, os órgãos responsáveis intensificaram medidas de inteligência, diligências de campo e análises aprofundadas de informações telefônicas e telemáticas obtidas mediante autorização judicial. Relatórios anexados ao inquérito indicaram que os investigadores passaram a examinar a movimentação financeira, a rotina e os deslocamentos de pessoas ligadas aos suspeitos. O objetivo era identificar eventuais interações relevantes, encontros prévios, aquisição ou circulação de veículos compatíveis com aqueles observados nas imagens periciais, além de verificar possíveis vínculos com grupos organizados atuantes na cidade do Rio de Janeiro. Grandes veículos de imprensa noticiaram com base em declarações oficiais que essa etapa visava esclarecer se a ação teria contado com apoio externo ou participação de outras pessoas, além dos executores identificados. Ao mesmo tempo, o Ministério Público requisitou novas perícias complementares para ampliar a robustez do conjunto probatório. Entre essas solicitações estavam reavaliações de laudos de comparação balística, análises de microvestígios encontrados no interior e no exterior do veículo-alvo e estudos detalhados sobre o armamento utilizado. Os laudos adicionais elaborados pelo Instituto de Criminalística foram incorporados aos autos e forneceram informações técnicas adicionais sobre o tipo de munição, padrões de impacto e distância aproximada dos disparos. Depoimentos colhidos no período também tiveram influência significativa sobre a expansão da investigação. Testemunhas complementares, identificadas após revisões de imagens e cruzamentos de dados, foram chamadas para prestar esclarecimentos formais. Em notas oficiais divulgadas à imprensa, autoridades informaram que parte dessas testemunhas ajudou a reafirmar a dinâmica do trajeto percorrido pelos criminosos e a existência de comportamentos suspeitos nas regiões próximas ao local do ataque. Além disso, documentos do Ministério Público registraram que foram avaliadas possíveis motivações e contextos relacionados à atuação pública de Marielle Franco. Esses elementos, entretanto, foram analisados exclusivamente sob a perspectiva investigativa e sem formulação de juízos políticos, conforme ressaltado por autoridades em entrevistas
e comunicados oficiais divulgados por veículos de comunicação de grande porte. Essa fase da investigação consolidou uma compreensão mais ampla sobre a organização e a execução do crime, permitindo que as autoridades estruturassem novas linhas de aprofundamento focadas em identificar potenciais mandantes, intermediários ou participantes indiretos envolvidos na preparação e no apoio à ação criminosa. Após o aprofundamento das diligências relacionadas aos possíveis executores, a investigação passou a direcionar foco para a identificação de eventuais mandantes e intermediários. Documentos oficiais do Ministério Público e da Polícia Civil registraram que, nessa etapa, o objetivo central era compreender se a ação teria sido planejada, financiada ou ordenada por outras pessoas, além dos suspeitos já indiciados. Essa linha investigativa foi reforçada por declarações formais de autoridades, amplamente divulgadas por grandes veículos de imprensa, indicando que essa possibilidade era considerada relevante diante da complexidade logística observada no ataque. Relatórios de inteligência anexados ao inquérito apontaram que foram analisados históricos de comunicação, deslocamentos e vínculos sociais de indivíduos próximos aos executores. Por meio de dados telefônicos e telemáticos autorizados judicialmente, os investigadores examinaram padrões de contato que pudessem sugerir intermediação, repasse de informações ou coordenação prévia. Grandes agências de imprensa relataram que essa etapa incluiu estudos sobre movimentações atípicas anteriores e posteriores ao crime, bem como verificações de encontros registrados em câmeras de segurança e em outros sistemas oficiais. O Ministério Público, por sua vez, registrou nos autos uma série de requisições formais destinadas a esclarecer possíveis conexões entre os suspeitos e grupos organizados atuantes na cidade do Rio de Janeiro. Essas requisições incluíram pedidos de análise de dados financeiros, cruzamentos de informações sobre propriedade e circulação de veículos, além da verificação de eventuais vínculos com atividades ilícitas já monitoradas pelas forças de segurança. Tais medidas foram descritas em documentos públicos e repercutidas por veículos da grande imprensa, ao noticiar os avanços da investigação. Testemunhas adicionais foram convocadas para prestar depoimento, especialmente pessoas que tinham conhecimento sobre disputas, locais, estruturas territoriais e dinâmicas de grupos criminosos que poderiam ter relação indireta com o caso. Autoridades informaram oficialmente que esses depoimentos tinham o objetivo de ampliar a compreensão sobre o contexto em que o crime ocorreu, sem atribuir conclusões antecipadas. Os relatos foram anexados ao inquérito e passaram a integrar o conjunto de elementos avaliados pelos promotores e delegados responsáveis. Essa fase também incluiu a revisão de linhas investigativas previamente descartadas ou consideradas secundárias. De acordo com reportagens baseadas em documentos oficiais, foram reavaliados detalhes como rotas alternativas utilizadas pelos suspeitos, possíveis encontros registrados em dias anteriores ao ataque e padrões de comportamento que pudessem indicar preparação coordenada. Com o avanço dessa etapa, as instituições envolvidas buscaram formar um panorama mais abrangente, capaz de sustentar, de forma técnica e documental, as próximas decisões investigativas, voltadas à responsabilização de todos os envolvidos, diretos ou indiretos. Com o crescimento do conjunto de informações reunidas, a investigação entrou em uma fase de consolidação e reavaliação técnica, voltada a organizar, comparar e validar todos os elementos coletados ao longo dos meses anteriores. Documentos oficiais registraram que a Polícia Civil e o Ministério Público passaram a revisar minuciosamente depoimentos, laudos, imagens, registros de deslocamentos, dados telefônicos e informações de inteligência, com o objetivo de eliminar inconsistências, confirmar pontos convergentes e identificar lacunas ainda existentes. Os laudos periciais complementares elaborados pelo Instituto de Criminalística foram particularmente relevantes nessa etapa. Esses documentos trouxeram análises detalhadas sobre microvestígios,
compatibilidades entre fragmentos de munição e armas apreendidas em outras operações, além da confirmação técnica da trajetória dos disparos efetuados contra o veículo onde estavam Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes. A imprensa registrou amplamente, com base em comunicados oficiais, que tais exames reforçaram a compreensão do posicionamento e da precisão dos indivíduos envolvidos na execução. Paralelamente, relatórios de inteligência continuaram a ser produzidos, destacando que, embora os executores já tivessem sido identificados e indiciados, ainda havia necessidade de aprofundar a apuração sobre possíveis responsáveis pelo planejamento da ação. Autoridades informaram em notas públicas que, para isso, estavam sendo analisados padrões de comunicação e movimentação relacionados a indivíduos citados em depoimentos e mencionados em documentos anexados ao inquérito. Essa etapa também incluiu a investigação de interações registradas em sistemas de vigilância e o estudo de histórico de relacionamentos entre suspeitos e outros investigados. O Ministério Público registrou nos autos requisições adicionais para verificar fluxos financeiros e possíveis intermediações logísticas, solicitando a órgãos competentes cruzamentos de dados bancários, fiscais e patrimoniais, sempre mediante autorização judicial. Essas medidas tinham como finalidade identificar indícios de apoio financeiro, facilitação de veículos ou fornecimento de informações estratégicas que pudessem ter contribuído para o ataque. Outro ponto relevante dessa fase foi a reconstituição técnica da dinâmica do crime, produzida em ambiente controlado e acompanhada por peritos, promotores e delegados. Essa reconstituição, mencionada por grandes veículos de imprensa com base em fontes oficiais, buscou verificar a compatibilidade entre depoimentos, trajetos registrados, posicionamento dos veículos e tempo estimado para cada etapa da ação. O objetivo era confirmar de forma científica a sequência de eventos desde a saída da Casa das Pretas até o momento da emboscada. Essa consolidação técnica permitiu aos órgãos responsáveis organizar um panorama mais claro, reunindo informações que sustentariam os encaminhamentos futuros da investigação, especialmente aqueles relacionados ao possível envolvimento de mandantes ou colaboradores indiretos. Após a consolidação dos elementos técnicos reunidos ao longo da investigação, os órgãos responsáveis passaram a estruturar as etapas finais do inquérito, com ênfase nas conclusões sobre a autoria direta e na determinação das medidas necessárias para aprofundar a investigação sobre eventuais mandantes e intermediários. Documentos oficiais registraram que a Polícia Civil e o Ministério Público organizaram reuniões técnicas para avaliar a totalidade dos depoimentos, laudos, imagens e dados telemáticos obtidos mediante autorização judicial, buscando estabelecer uma narrativa cronológica, precisa e fundamentada, exclusivamente em fatos comprovados. Relatórios anexados ao inquérito indicaram que as autoridades consideraram concluída a identificação dos executores, com base em laudos balísticos, análises periciais do veículo alvejado, mapeamento de trajeto e cruzamentos de dados realizados pelos setores de inteligência. A grande imprensa divulgou que, segundo declarações formais de autoridades, esses elementos forneceram base suficiente para sustentar o indiciamento dos suspeitos pela participação direta no ataque. O Ministério Público registrou nos autos que, embora os executores estivessem identificados, permanecia aberta a investigação relativa à eventual participação de outras pessoas na preparação, apoio logístico ou ordenação da ação criminosa. Para isso, promotores requisitaram novas diligências complementares, incluindo a verificação de vínculos financeiros entre suspeitos e terceiros, análise de registros de deslocamentos em períodos anteriores ao crime e avaliação de comunicações sugeridas em diversos depoimentos. Grandes veículos de imprensa noticiaram que tais diligências buscavam identificar indícios de planejamento e possível participação indireta, sem atribuir conclusões antecipadas. Outro ponto relevante dessa etapa foi a preparação de relatórios finais, contendo a síntese dos elementos já comprovados.
De acordo com notas oficiais divulgadas à imprensa, esses documentos foram elaborados com o objetivo de orientar encaminhamentos posteriores, tanto para o sistema de justiça quanto para a continuidade das apurações relacionadas à possibilidade de mandantes. Esses relatórios consolidaram informações sobre a dinâmica do crime, rotas utilizadas pelos criminosos, características do armamento e da munição, e vínculos identificados entre suspeitos. A investigação também permaneceu aberta a novas informações que pudessem surgir. Segundo reportagens divulgadas por grandes agências de imprensa, autoridades destacaram publicamente que qualquer elemento novo, depoimento adicional ou dado pericial emergente seria incorporado aos autos e analisado com o mesmo rigor técnico aplicado desde o início do processo. Essa fase representou a transição entre as conclusões formais sobre a execução e a continuidade das apurações voltadas à eventual identificação de mandantes, mantendo o compromisso de seguir critérios estritamente técnicos, documentados e isentos de interpretações políticas. Na etapa mais recente da investigação, conforme registrado em documentos oficiais e amplamente repercutido pela grande imprensa, as autoridades concentraram seus esforços na continuidade das apurações relacionadas à possível existência de mandantes e intermediários. A Polícia Civil, o Ministério Público e, posteriormente, órgãos federais que passaram a auxiliar a investigação, atuaram na análise de novos elementos surgidos a partir de colaborações, revisões de depoimentos, quebras de sigilo autorizadas judicialmente e aprofundamentos periciais que não estavam disponíveis nas fases iniciais do inquérito. Relatórios técnicos divulgados por autoridades e mencionados por veículos de comunicação de grande porte indicaram que essa fase incluiu a reavaliação completa de vínculos sugestivos apontados em etapas anteriores, a verificação de contradições em depoimentos, o mapeamento de relacionamentos entre pessoas investigadas e a análise de registros de deslocamento relacionados a datas próximas ao crime. As instituições envolvidas reforçaram publicamente que o objetivo era construir um quadro rigorosamente baseado em documentação oficial, evitando conclusões prematuras e mantendo o foco na comprovação técnica. Com o avanço das investigações, as autoridades realizaram diligências adicionais destinadas a identificar possíveis responsáveis pela ordem, apoio ou financiamento da ação criminosa. O Ministério Público registrou nos autos que, para isso, foram solicitados a órgãos competentes cruzamentos de dados financeiros, fiscais e patrimoniais, além da análise de informações telemáticas relacionadas a contatos entre suspeitos e terceiros. Esses pedidos foram encaminhados ao Poder Judiciário, que autorizou diversas medidas de investigação, conforme documentos públicos posteriormente consultáveis. A grande imprensa noticiou com base em declarações oficiais que autoridades afirmaram que essa etapa final buscou integrar todo o material acumulado desde o início do processo, considerando depoimentos recentes, relatórios de inteligência, laudos complementares, informações obtidas em colaborações premiadas e confirmações técnicas de fatos já conhecidos. Tais informações foram essenciais para orientar a continuidade das diligências e identificar linhas de investigação ainda pendentes. As instituições também enfatizaram em notas públicas que a investigação permaneceu aberta para a incorporação de novos dados, reafirmando que qualquer elemento adicional seria examinado com o mesmo rigor técnico aplicado desde o início. A manutenção dessa abertura investigativa foi destacada como fundamental para garantir que todas as etapas fossem concluídas de forma precisa, transparente e apoiada em documentação. Essa fase representa a consolidação de anos de trabalho técnico conduzido por diferentes órgãos do sistema de justiça e segurança pública, integrando perícias, depoimentos, laudos e análises complexas que visam, de maneira contínua, esclarecer completamente todos os envolvidos, diretos ou indiretos, na preparação, execução e eventual ordenação do ataque.